Estamos de volta para todos vocês, lembrando que você pode estar acompanhando o nosso programa através do site da TV Transamérica, transamerica.tv.br, ao vivo, das 2 às 3 da tarde, sempre bonita para vocês, com reprise às 23 horas. Bom, vamos falar de um assunto que incomoda muito as pessoas, que são os dentes de siso. Sabe aqueles aqui atrás? Aqueles bem em cima, assim, que às vezes a escova até não alcança? Então, o dente do siso muitas vezes incomoda na hora do crescimento, incomoda para você cuidar. E a gente vai saber quais os procedimentos que a gente tem que ter com eles, né? Agora, quem está aqui vai explicar para a gente é o Dr. Davi Gulin Neto, ele que é especialista em plantodontia, mestre em odontologia clínica com capacitação em bichectomia, botox e preenchimento facial da clínica Odonto Estúdio no quadro Momento Odonto Estúdio, seu sorriso saudável que começa agora. Aí já estamos aqui com o doutor. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. E você, Carol? Bem-vindo. Eu tô ótima. Estou pensando nesses dentes do siso aí, porque eu ainda tenho, sabia, né? Sério? Tenho. Morro de medo de tirar os de cima. Tem pessoas que têm medo mesmo, é normal isso? Tem, é muito normal. Esse estigma de que o dente do siso causa muita dor na extração, um pós-operatório complicado, ainda existe e várias pessoas têm esse mesmo medo que você tem. Mas por quê? Porque ele é muito grande, dói na maneira que ele é removido? O que acontece que às vezes dá complicação? Então, Carol, o que acontece geralmente desse maior problema pós-operatório são com os dentes do siso inferiores, os dentes do siso de baixo. Porque a característica óssea da mandíbula ela é diferente da característica óssea da maxila, que é o osso de cima. Entendi. Então, o osso da maxila é um osso um pouco mais poroso, então na hora de fazer a extração, esse osso tende a ceder mais, a extração é mais tranquila. Já na parte inferior, o osso da mandíbula é um osso bem mais duro. Então é um dente que dá mais trabalho, a gente precisa fazer uma osteotomia, que é um corte do osso. Muitas vezes a gente tem que cortar o dente em alguns pedaços para facilitar. Então a cirurgia é um pouquinho mais traumática e causa um pós-operatório um pouco mais complicado. Tem que ter mais cuidado, né? Com certeza. O que seria, no caso, o dente do siso incluso e semi-incluso? Então, o dente do siso, ele é um dente normal, assim como todos os outros. Ele também é conhecido como terceiro molar. Então, esse dente, ele tem uma época diferente da erupção do que os outros dentes, ou seja, ele nasce por volta dos 18 aos 20 anos, por isso também que é conhecido como o dente do juízo, que é mais ou menos na época que a pessoa está criando juízo, então também é conhecido como dente do juízo. E normalmente o que acontece? A pessoa tem todos os dentes na boca e já não tem mais espaço para que o dente do siso cresça e fique posicionado de uma forma correta na nossa arcada dentária. Então, muitas vezes ele só sai um pedacinho para fora da gengiva. Esse é chamado do dente de siso semi-incluso, porque tem um pedaço para dentro e um pedaço para fora. Entendi. Em alguns casos, o dente está totalmente incluso, ou seja, ele nem apareceu na boca ainda. E aí, nesse caso, a gente tem que fazer uma extração cirúrgica para poder remover. E se ele não aparecer? Eu posso ficar com ele normalmente ou eu tenho que retirar, porque senão ele começa a entortar os demais? Então, depende do caso. Nesse caso que ele ainda não apareceu na boca, o ideal é fazer um acompanhamento radiográfico. Então a gente solicita uma radiografia panorâmica, que é aquela radiografia que mostra todos os dentes, e a gente consegue visualizar a posição que ele se encontra. Se ele estiver num contato muito íntimo com a raiz do segundo molar, o ideal é que a gente faça a remoção desse siso, mesmo ele não estando aparecendo em boca, porque ele pode causar uma série de transtornos, inclusive a reabsorção da raiz desse dente. Olha, a gente tem já algumas imagens que eu quero colocar para o pessoal de casa acompanhar com a gente aqui na nossa conversa, para que vocês entendam o que é o dente do siso, de uma maneira visível, né? Porque só a gente falando é uma coisa. Isso. Explica pra gente, doutor, essa imagem. Nós temos uma imagem ali ilustrativa, na qual nós temos uma representação da mandíbula, que são os dentes inferiores, e aí a gente tem 4 dentes aparecendo ali na tela. Da direita para a esquerda é o primeiro premolar inferior, aí tem um buraquinho representando a extração do segundo premolar inferior, e aí a gente começa com o grupo dos molares. Nós temos o primeiro molar, o segundo molar e o último dentinho lá é o dente do siso. Nesse caso a gente vê que não tem espaço para ele. Ele já vai entortando, entendeu? Né? E ele já está começando a empurrar os outros dentes para frente, causando um problema de desoclusão.
Vamos lá para a próxima? Temos mais uma imagem? Aí, ó. Isso. Essa é uma situação ilustrativa daquilo que você me perguntou. Do semi-incluso. Um dente semi-incluso. Ó, já entendi. Exatamente. Ó, ele só tá um pedacinho para fora. E aí tem um capuz de gengiva por cima dele. Esse capuz de gengiva, como a nossa boca é o local onde nós temos uma diversidade muito grande de bactérias, algumas dessas bactérias são chamadas de bactérias patogênicas, ou seja, que elas causam uma infecção. E aquele local fica propício para um problema chamado de pericoronarite. Aí pode inflamar a gengiva. Exatamente. Aí incha, dói, machuca e várias outras coisas que pode acontecer, né, doutor? Isso, esse problema de pericoronarite normalmente causa uma dor muito extrema e muito elevada. E é nessa hora que geralmente a pessoa busca o dentista para poder fazer a extração do siso, porque a dor geralmente é muito grande. Quão sério, no caso, seria o dente do siso incluso? Né? Como você falou, é interessante fazer uma radiografia panorâmica e tudo mais. Mas as pessoas muitas vezes pensam assim, nem nasceu, por que é que eu vou me incomodar? Tá quietinho, deixa quietinho. Então, para tentar resumir isso para as pessoas que estão assistindo a gente, é sério deixar ele quietinho, né, se ele não estiver incomodando, ou o ideal é retirar mesmo? Então, existem duas situações. Essa situação ela só vai poder ser observada com uma radiografia. Se o dente estiver num local onde ele não esteja muito próximo do dente vizinho, eu recomendo a gente não mexer, deixar ele lá e fazer um acompanhamento radiográfico para observar a cada 6 meses ou anualmente a movimentação desse dente. Porque ele pode também não se movimentar, Com certeza. Se ele ficar lá estável, parado, a gente faz um acompanhamento através da comparação da movimentação desse dente, ele pode ficar lá e permanecer sem problemas. Agora, se a gente observar que ele está caminhando para a região próxima ao dente vizinho, essa situação pode ocasionar uma reabsorção radicular. Entendi. Próxima imagem, vamos ver? Aí, ó, a questão da dor que você estava falando. Essa é aquela situação da pericoronarite. O que acontece? Um acúmulo de sujeira, de alimentos e de bactérias naquela região da gengiva que está sobrepujando o dente do siso, forma um capuz. Isso causa uma infecção e essa infecção causa um edema no local. E o que acontece em muitos casos? O dente de cima começa a bater nessa gengiva. E aí esse trauma vai causar um edema ainda maior. E isso vai se tornando uma bola de neve. Quanto mais cresce, mais bate e mais dói. Imagino. Próxima imagem, vamos ver lá? A gente tem? Temos. Isso, essa é a representação daquela gengiva que fica cobrindo o dente e forma um arcabouço para o acúmulo de bactérias, onde a gente não consegue higienizar aquela região. Não tem nenhum tipo de escova de dente ou fio dental ou algo que consiga limpar aquela região que fica embaixo daquele capuz de gengiva. E ali é um perigo, né? Porque ela é bem... não tem como chegar nela ali. Não tem. Infelizmente não tem como. Vamos ver a próxima imagem? Temos mais uma? É isso aí. Isso, exatamente. Essa gengiva que fica cobrindo e a gente não consegue higienizar a região. Então, nesse caso, é recomendado, mesmo que não esteja doendo, a gente fazer a extração desse dente. No caso, eu tenho como saber se o meu dente do siso nasceu ou não nasceu, ou se ele está ali querendo nascer, porque se eu não sinto dor, se eu não estou vendo ele, né? Se ele não está nascendo, como que eu sei que eu tenho o dente do siso que está nascendo? Tem pessoas que fazem essa pergunta. Sim, a gente tem diversas situações. Tem pessoas que têm o dente de siso na boca, certinho, sem essa gengiva por cima, mastigando ou ocluindo, que é uma situação normal. O dente do siso é um dente assim como todos os outros. Quando o dente se encontra nessa situação, a pessoa tem a capacidade de higienizar ele de uma forma adequada, esse dente deve permanecer na boca, afinal de contas é um dente normal. Então, a pessoa pode olhar no espelho e contar quantos dentes do fundo tem aquele dente maior, que é chamado de molar. Se ela tiver 3 de cada lado, então ela tem os dentes do siso em boca e em oclusão. Então, ela pode permanecer com o siso. Tem pessoas que olham no espelho, veem os 2 dentes do fundo maiores, que são os molares, e aquele dentinho só um pouquinho para fora. Então, ela está numa situação que ela tem o dente do siso semi-incluso. E tem aquela situação que a pessoa olha no espelho e só vê os 2 dentes do fundo grandes, os molares, e não vê mais nenhum dente lá no final. Nessa situação, pode ser que a pessoa não tenha o dente do siso, que esse dente do siso não nasceu, que é chamado de agenesia, ou se não, para confirmar isso, a gente tem que fazer uma radiografia para observar se na radiografia nós observamos esses dentes do siso. Olha só, bom,
Você me levantou uma curiosidade. Quantos dentes a gente tem na boca? A gente tem 16 dentes em cada arco. Então, nós temos 32 dentes no total. É muito dente. É muito serviço aí. Tem bastante dente para a gente higienizar aí, né? Porém, o dente do siso é um dente que ele, em algumas pessoas, ele pode aparecer, em outras pessoas não. Então eu posso ter o 34, 32, 33, por aí, né? Você pode ter normalmente 28 ou 32. Ok, entendi. Doutor, outra pergunta que muitas pessoas pensam assim, mas por que dói o dente do siso? Porque tem gente que tem dor, né? Quando ele está para nascer, ou quando já nasceu, ou quando está nessa fase semi-incluso, né? O que gera a dor do siso? Normalmente tem dois motivos que causam a dor no dente do siso. A primeira é essa situação chamada de pericoronarite, que é uma infecção na gengiva que recobre esse dente do siso. Tá. E a segunda situação é uma situação de cárie no dente do siso. Pelo fato desse dente não ter um posicionamento ideal na nossa boca, ser o último dente no arco dentário, dificuldade de higienização, de passar fio dental, às vezes a escova não alcança. Então, esse dente tem uma maior propensão a cariar. Então, são duas situações distintas. Ou pericoronarite, que é uma infecção na gengiva, ou a cárie nesse dente, que devido à má higienização do local, esse dente veio a cariar. Vamos ver, tem mais imagem? Temos uma que é de uma radiografia, inclusive, Isso, né? essa é aquela radiografia que eu falei, que a pessoa deve fazer um acompanhamento. Nesse caso, a gente observa nessa radiografia que tem o dentinho do siso deitado, porque não tem espaço para ele ficar em pezinho corretamente. E o que está acontecendo? No dente que está em pezinho, ali encostado com o dente do siso, a gente observa que tem uma mancha preta em volta, em formato que parece que está contornando o dente do siso. É verdade. Isso aí é uma cárie que está sendo causada pelo íntimo contato do dente do siso com o segundo molar. E a posição dele, porque ele não consegue nascer, né? Ele não consegue subir, ele não tem espaço. E qual que é o grande problema disso? Em boca, a pessoa olhando no espelho, ou até mesmo o dentista com uma sonda observando, não é possível observar essa cárie porque essa cárie está embaixo da gengiva. Olha, entendeu? Engana, então, né? nesse caso aí, provavelmente o paciente vai ter que tratar o canal do dente do lado, vai ter que tirar o siso, fazer uma restauração naquele dente que foi cariado. Então, seria interessante se a gente tivesse conseguido observar essa situação antes e prevenir com que isso aconteça fazendo a remoção do siso. Até porque ele não vai prejudicar um dente só, né? Acaba prejudicando outros dentes devido à cárie, né? Por estar cariado. A gente tem um vídeo, acho que a gente tem um vídeo que mostra a extração do siso, para que o pessoal de casa consiga entender um pouco melhor que não é um bicho de 7 cabeças. Né? Não, é uma cirurgia relativamente simples. Que esse meu medo pode passar, porque eu tenho medo. Então vamos ver? A gente tem um vídeo aí? O videozinho vai mostrar a situação de um siso totalmente incluso. Tá. Ou seja, ó, ele não está aparecendo na boca. Então ele estava muito próximo ao dente, ao segundo molar. Então preventivamente nós vamos fazer a extração. Anestesia no local, uma incisão na gengiva. E aí a gente vai fazer o que a gente chama de osteotomia. Com uma broca a gente vai desgastar o osso na região onde está o dente. Então a gente achou o dentinho. Agora, para a gente não precisar fazer um desgaste muito grande no osso, a gente corta o dente em 3 pedaços. Já saiu o primeiro pedaço, ficou a raiz lá dentro, agora nós vamos cortar a raiz em 2. Através do instrumento a gente remove a primeira raiz e removemos a segunda raiz. A gente vai fechar a gengiva, vamos dar 4 a 5 pontinhos. E aí, o que vai acontecer? Naquele buraquinho onde estava o dente, vai ocorrer uma nova formação de osso. O buraquinho vai fechar e nós não temos mais o dente do siso lá para causar nenhum tipo de problema, como cárie no dente vizinho ou até mesmo empurrar os outros dentes e ocasionar um apinhamento dentário. Como que é a recuperação após esse tipo de cirurgia que a gente acabou de ver? Quando a gente faz esse tipo de cirurgia, o paciente tem que ter alguns cuidados especiais. Dentre esses cuidados está tomar a medicação orientada. Normalmente, e nesses casos, nós prescrevemos um antibiótico para não causar nenhum tipo de infecção no local. Esse paciente vai ter que ter alguns cuidados com relação a repouso, vai ter que ficar dentro de 3 dias, mais ou menos, sem praticar atividade física, vai ficar repousando, fazendo gelo, tendo uma alimentação um pouco mais restrita, uma alimentação mais gelada, pastosa, mastigar do outro lado, não mastigar em cima da região, e fazer uma higienização muito bem feita nessa
situação para não causar nenhum tipo de infecção. Entendi. A gente vê muitas vezes, né, e escuta casos que as pessoas tiram 2 de uma vez só, os 4 de uma vez só. Não sei como é que aguenta, porque o rosto vai ficar igual uma lua, né? Uma lua cheia. O que você indica? Tirar 1 de cada vez ou 2? Olha, o que acontece? Cada caso é um caso. Normalmente, o que a gente faz para poder se planejar para uma cirurgia de extração de siso? Nós pedimos uma radiografia panorâmica e o cirurgião dentista, no caso eu faço esse tipo de cirurgia, nós analisamos o grau de dificuldade de extração de cada siso. Tem sisos que a gente observa, que a gente já sabe pelo posicionamento dele, que a cirurgia vai ser uma cirurgia mais fácil. Então a gente não vai precisar fazer todo aquele procedimento de cortar o osso, de cortar o dente no meio. Então quando a cirurgia é uma cirurgia de um grau de dificuldade mais baixo, em alguns casos a gente até faz os 4 no mesmo dia. Então, os 4 sisos mais ou menos dentro de 1 hora. Quando a cirurgia é mais fácil, ela não causa tanto edema. Então, em alguns casos, a gente consegue fazer os 4. Normalmente, não está tão fácil assim de tirar. Então, normalmente, a gente programa para fazer um lado, o dente de baixo e o de cima. Aí a gente espera essa pessoa se recuperar, mais ou menos dentro dos 15 dias. Desse mesmo lado, por exemplo. Isso. Pega o lado direito e faz o lado direito primeiro. Lado direito depois de cima. Faz o lado esquerdo. De cima e de baixo. Espera a pessoa se recuperar. Aí fazemos o lado esquerdo, em cima e embaixo, da mesma forma. Normalmente é assim que a gente procede. Em relação ao local, porque algumas pessoas pensam, mas dependendo da minha situação, eu tenho que ir para um hospital ou pode ser feito na clínica? O que você indica? Todo procedimento de extração de siso pode ser feito em ambiente ambulatorial, ou seja, na clínica. Caso a pessoa necessite um conforto maior, não queira ver o que está acontecendo durante a cirurgia, é possível chamar uma equipe de anestesistas que vão até a clínica e fazem uma sedação nesse paciente. Nesses casos com sedação, quando o paciente está sedado, aí eu recomendo nós fazermos os 4 de uma vez só. Em alguns casos, muito raros, é necessário fazer a extração num ambiente hospitalar, quando esse dente está numa posição assim muito fora do comum. Entendi. Coisa que acontece na minoria dos casos. Geralmente a partir de que idade? A partir dos 18 anos, né? Que o siso resolve aparecer e que vocês indicam a extração. Não. O que acontece? O siso ele começa a se formar mais ou menos por volta dos 14 anos. Então, a gente observa que o dentinho lá no raio-x ele está começando... A partir daí já pode monitorar. A se formar. Existe uma situação ideal, que é a situação onde a coroa do dente já está formada e 1/3 da raiz também está formada. Isso acontece por volta dos 16 ou 17 anos. Quando a raiz não está totalmente formada, o procedimento cirúrgico é mais fácil, porque na hora da gente retirar, como a raiz não está completa, esse dentinho sai mais fácil. Entendeu? Então, por volta dos 16 aos 17 anos é a época ideal para fazer a extração do dente do siso. Tá vendo? Muito bom saber disso. E para você que está em casa, que está com medo, que ficou com medo que nem eu, agora já acabou, já passou o meu medo, já vou lá fazer com o doutor, extrair os 2 dentes de siso ainda que eu tenho. Como é que faz, doutor? Eu posso ir lá no Odonto Estúdio? Qual que é o endereço, o telefone para quem está em casa e não sabe ainda? Isso mesmo, Carol. Então, para aquele paciente que tem interesse em fazer a extração do dente do siso, que está começando a incomodar, ou até mesmo que quer fazer isso de uma forma preventiva, esse procedimento sou eu mesmo que faço. Então, o paciente pode ligar no telefone 3238-2722 e agendar uma consulta. Nessa consulta, de preferência, se o paciente já puder ir levar esse raio-x para nós observarmos qual que é o grau de dificuldade e fazermos o planejamento, essa pessoa pode ligar lá e estar agendando diretamente comigo. Tá vendo? Adorei. Obrigada, viu? Gostei. Tá bom? Vou lá, depois eu conto pro pessoal, mas tenho certeza que os cuidados vão ser excelentes, porque o Odonto Estúdio é ótima. Vocês não sabem como é bom. Quem ainda não foi, vai, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, além dos outros profissionais maravilhosos que tem lá, né, doutor? Com certeza. Muito obrigado pelo elogio. Imagina, eu que agradeço. Se você não sai daí, que a gente já volta. Vamos continuar falando de vida saudável. Fica aí.